Quando eu falo de ceratocone com os meus pacientes, a primeira coisa que a maioria dos pacientes pergunta é a seguinte: Dr. Gilson, o que é ceratocone? Eu nunca ouvi falar nisso. Como que eu faço para evitar essa doença? E olha, a maioria fala isso. Pouca gente sabe o que é ceratocone quando a gente conversa sobre isso no consultório. Só que esse assunto é um assunto muito importante, que a gente precisa conscientizar as pessoas. E por que essa conscientização? Olha, na minha opinião, eu vejo dois aspectos muito importantes no ceratocone. O primeiro deles é: a gente sabe como que tudo começa, a gente sabe como que é o início do ceratocone. Então, a gente sabe também qual que é o passo a passo do ceratocone, como que ele se desenvolve. Isso é muito importante. O segundo ponto é que a gente sabe também quando que ele começa. E quando eu falo quando, eu estou me referindo à fase da vida que começa. Então, se a gente sabe essas duas etapas, essas duas coisas, a gente consegue ficar na frente do problema. E a gente consegue antecipar a solução. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso no final do vídeo, vocês vão ver. O assunto de hoje é um assunto muito importante. Hoje a gente vai falar sobre ceratocone, um tema importantíssimo, vocês vão ver. Meu nome é Gilson, eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Primeira coisa, eu vou falar de forma técnica. Ceratocone é uma ectasia corneana não inflamatória, degenerativa, onde acontece uma protrusão da córnea central e paracentral. E a córnea vai ficando com uma forma de um cone, e isso causa um astigmatismo irregular muito intenso, ou seja, a pessoa vai enxergar muito embaçado. A qualidade de visão pode piorar muito, principalmente nos casos mais avançados. Agora calma, doutor, eu vou ficar cego? Não, calma, não é isso. Bom, geralmente o ceratocone tem um acometimento bilateral e frequentemente de forma assimétrica, ou seja, um olho mais intenso do que o outro. Para poder falar de forma mais fácil, o que acontece com a córnea? Ela vai ficando mais fina e mais curva. E essa mudança no formato da córnea faz com que a pessoa passe a enxergar embaçado. E quanto maior for esse aumento da curvatura da córnea, mais embaçado a pessoa vai enxergar. Bom, eu já fiz outros vídeos sobre ceratocone. Eu vou deixar aqui a capa de algum desses vídeos. Assiste porque é muito importante. Cada vídeo desse vai complementando um ao outro. E quem tiver histórico de ceratocone na família, encaminha esses vídeos para essa pessoa. E esses outros vídeos também. Encaminha todos esses vídeos para quem tem ceratocone. Isso é muito importante. Quanto mais a pessoa se informar, mais ela vai conseguir se prevenir das complicações que podem acontecer nesses casos. Cada caso é um caso, claro. O que eu quero, o que eu preciso que você memorize? A gente sabe como que funciona. E um dos fatores etiológicos mais importantes na gênese, na formação do ceratocone, é o ato de ficar esfregando os olhos. Essa fricção frequente e contínua dos olhos tem uma ligação muito importante com o ceratocone. E quais são as condições que causam esse coçar de olhos? Exemplo, doenças hereditárias, doenças atópicas. E o que é isso? Asma, rinite alérgica, as dermatites, ou seja, são doenças inflamatórias que causam alergia e com isso causa muita coceira. Coçar a pele machuca a pele, agora coçar os olhos causa uma alteração na estrutura física, na estrutura bioquímica e até mesmo molecular do tecido corneano. E tudo isso favorece a córnea ficar com o formato de um cone, igual eu falei. Agora, claro, tem os estágios, tem os graus de evolução. Esse é um ponto importante. Bom, isso então que eu falei é o como que acontece. Agora, o outro ponto é quando acontece. Olha que importante, presta bem atenção nisso. Normalmente começa na adolescência e início de fase adulta. Claro que cada caso é um caso, exceções sempre acontecem, mas no geral é isso. Quer ver uma coisa? A pessoa fala assim: Dr. Gilson, eu tenho 40 anos, comecei a coçar os olhos de uns tempos para cá. Eu já ouvi falar que o ato de coçar os olhos tem uma ligação muito importante com ceratocone. Será que eu estou com isso? E olha, analisando esse caso aqui, se a pessoa sempre fez uma consulta com oftalmo, nunca precisou de usar óculos, sempre fez uma avaliação de rotina e nunca descobriram nada de diferente, então provavelmente não deve ter nada ligado ao ceratocone nesse caso. Você percebe como tem a questão da idade aqui, como que é importante a forma de aparecimento e a história também que a pessoa tem, é tudo diferente. Agora, por um outro lado, olha essa outra história. Vou contar uma outra história para você. A pessoa fala assim: Dr. Gilson, meu filho tem rinite alérgica, ele é super alérgico.
Ele fica espirrando o tempo todo, coça demais os olhos, o grau dele está mudando o tempo todo, ele está enxergando cada vez mais embaçado. O que ele tem? Me ajuda, doutor Gilson. O que será que meu filho tem? Vocês estão vendo que são duas histórias completamente diferentes? Provavelmente, essa criança ou adolescente pode ter, por exemplo, uma forte tendência a desenvolver o ceratocone. Então, o que a gente precisa ficar muito atento? Ao como e ao quando. Gente, todo mundo precisa fazer uma avaliação oftalmológica todos os anos. Todo mundo, todas as pessoas. E tem pessoas, por exemplo, que tem que fazer até mais do que uma vez por ano. Agora, a gente precisa ficar atento aos sinais. Eu falo demais de ceratocone no meu Instagram, falo muito sobre esse assunto. E para quem gostar de Instagram, vai lá e confere o meu. Todo dia eu deixo alguma orientação ligada à medicina, saúde, nutrição, tudo que tiver alguma ligação com os nossos olhos e com a nossa visão, eu deixo lá no Instagram. E acompanha também os stories. Muitas perguntas que as pessoas me fazem, eu gosto de responder através dos stories. Às vezes, eu estou saindo do consultório, eu dou uma olhada rápida no Instagram, no YouTube, eu vejo alguma pergunta que eu consiga ajudar e faço uma gravação, ali mesmo, uma gravação nos stories. E muitas vezes, dentro do carro mesmo. Aí eu deixo a resposta ali nos stories ou até mesmo em forma de reels. Enfim, acaba que ajuda muitas pessoas. E ao invés de responder só uma pessoa, eu faço de uma forma que várias pessoas possam ter acesso. Então, eu uso muito. Então, por causa disso, você sempre vai me ouvir falando de ceratocone lá no meu Instagram. Tanto lá quanto aqui no YouTube. As pessoas precisam ficar informadas. Informação é muito importante. Mas não adianta nada eu ter informação sobre o assunto se eu não colocar em prática tudo aquilo que eu sei. Existe uma diferença enorme entre informação e conhecimento. Conhecimento é aquilo que você coloca em prática. Se você não coloca em prática, é só informação. Conhecimento é aquilo que você usa. Caso contrário, é só um livro em cima da prateleira. Não serve para nada. Serve só para acumular poeira. E a gente já sabe. E já que a gente está falando de ceratocone, poeira, pó, tudo isso é inimigo de quem tem ceratocone. Ou até mesmo tendência a ter ceratocone. Eu tenho 2 vídeos super importantes sobre esse assunto. Alergia ocular e conjuntivite alérgica. Essas duas coisas, elas andam de mão dadas com ceratocone. Assiste porque é muito importante. Bom, resumo de tudo. A gente sabe o como e o quando. O que a gente precisa fazer? A gente precisa de prevenir, prevenção. Criança, adolescente, adulto jovem, quadro de alergia respiratória, rinite, asma, olho coçando muito, precisa fazer uma avaliação oftalmológica pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. Existe um exame que chama topografia corneana. Esse é um dos exames que a gente realiza para poder fazer o diagnóstico do ceratocone. Claro que seu médico vai te avaliar e vai perceber qualquer indício de um começo de ceratocone. O que você deve fazer então? Sua única função é procurar o oftalmo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é seguir todas as orientações que ele te passar. Segue tudo, os medicamentos, as orientações, os cuidados em casa, as mudanças no ambiente que a pessoa fica, onde você está. Tudo isso vai ser um conjunto de fatores que vai te ajudar completamente, vai te ajudar nesse processo de prevenção do ceratocone. Combinado? Ficou claro? E lembra, coçar os olhos de forma frequente pode acabar causando alterações importantes nos olhos. Então precisa cuidar. E eu quero te lembrar mais uma vez das minhas aulas na Hotmart. E para quem gostar, eu criei várias aulas onde eu falo de oftalmologia e de visão, de uma forma geral. Um material que ficou muito bonito. São aulas lindas, super importantes para quem tem suspeita de glaucoma, doenças de retina, córnea, tem tudo lá. Orientações, dicas de medicamentos, alimentação, descobertas recentes, pesquisas super novas de cada assunto, sempre visando a manutenção de uma visão perfeita. Está na Hotmart. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem estiver acompanhando essas aulas recebe acesso exclusivo ao nosso grupo de oftalmologia do Telegram. Confere lá porque está muito legal. Bom, eu tenho falado muito que o meu objetivo aqui no YouTube hoje é de levar esse conhecimento para todo mundo. Eu gosto muito de deixar essa orientação. É possível a gente prevenir a cegueira em muitos casos. É possível a gente conseguir ter uma visão perfeita pela vida toda. Basta a gente seguir as orientações. Da minha parte, eu vou continuar fazendo os vídeos. Quem quiser compartilhar vai ajudar muito nesse trabalho. Grande abraço!